durante o discurso no Congresso da União Nacional de Estudantes, o presidente Lula falou sobre a importância de um regime democrático. A Luciana Verdolim conta pra gente o que mais disse o presidente, Luciana. Temos Luciana? Luciana Verdolim nos ouve, será? Acho que não nos ouve, mas a gente volta com a Luciana Verdolim daqui a pouco. Comentaristas, temos agora Beraldo? Amanda Klein. Amanda Klein temos agora. Amanda, o que deve vir aí em relação a esse discurso do presidente Lula dessa União Nacional de Estudantes? Paula, sabe o que eu queria chamar a atenção para a diferença? Porque é o mesmo evento, União Nacional de Estudantes, e você tem dois personagens participando em momentos diferentes, claro. O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi muito criticado por falar que nós derrotamos o bolsonarista, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal e, enquanto tal, representa a instituição, ele não é um personagem político, então um discurso totalmente equivocado, já fizemos esse comentário aqui no Jornal da Manhã. E aí o mesmo personagem, aí sim um político, Lula, que é o principal antagonista de Jair Bolsonaro. E aí sim, no caso dele, cabe o discurso, é natural que um político critica o seu adversário. E aí ele fala que derrotamos o nazismo, conhecemos o nazismo, o racismo nesses últimos 4 anos. Digo, ele não fala governo Bolsonaro, mas fica implícito ali no discurso dele nesses últimos 4 anos. Chegamos perto de derrotar, de ver a democracia balançar. É mais ou menos nesse sentido que ele diz. Ele tem razão, nós vimos coisas escabrosas acontecerem nesses últimos 4 anos, das quais não se tinha notícia, no momento em que a extrema-direita ficou no poder. É lógico que ela faz parte ali do espectro político-ideológico, tem gente que vai achar um absurdo as críticas do Lula, mas o principal aqui é entender que essas críticas estão circunscritas a um ambiente político, num discurso político, então fazem sentido na boca desse personagem, concorde ou não com ela. Não fazem sentido na boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes de falarmos com o Beraldo também sobre a análise e avaliação dele em relação a essa fala do discurso do presidente Lula, a gente volta com a Luciana Verdolim agora que tem os detalhes desse discurso. Luciano, o que disse o presidente? Agora sim, Paula. Olha, o presidente Lula participou ontem de encontro da União Nacional dos Estudantes, recebeu uma longa lista de reivindicações e fez questão durante o encontro de defender a necessidade da democracia com pitadas de crítica à administração anterior. A gente tem a declaração do presidente da República. Vocês precisam compreender uma coisa, como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição, a lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual a ela. É na democracia que a gente pode viver a pluralidade, a diversidade. Foi nesse mesmo evento que, na quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, gerou polêmica ao afirmar, entre aspas, que nós derrotamos o bolsonarismo. Até por conta disso, lá no Congresso Nacional, deputados e senadores já pedem o impeachment do ministro. Luciana Verdolim falando de Brasília. Agora sim temos Cristiano Beraldo para também comentar sobre esse assunto. Nós vimos aí o presidente Lula falando sobre democracia, que nos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro foi possível conhecer o nazismo. Qual o balanço que você faz dessa fala do presidente Lula? Paula, é impressionante a irresponsabilidade do presidente Lula quando menciona o nazismo para comparar ao que o Brasil experimentou durante o governo Bolsonaro. Isso é um desrespeito, sobretudo, à memória daquelas famílias que tiveram seus parentes vítimas de um regime assassino que encarcerou e matou milhões de pessoas. Comparar o Brasil a isso é uma imoralidade. Sobretudo porque Lula usa a ignorância do povo brasileiro, ignorância que ele ajuda a fomentar desde que foi eleito lá em 2002,
para que essa população brasileira aceite qualquer coisa que ele fale. Mas olha, você pode ter qualquer discordância, e eu tenho muitas discordâncias em relação a decisões que foram tomadas, a coisas que aconteceram no Brasil durante a gestão do governo Bolsonaro. Agora, dizer que nós vivemos, nesses 4 anos, o nazismo no Brasil, para mim, é assim de dar enjoo, porque é nojento ter que ouvir um presidente da República se manifestar desta forma, usando estas palavras, fazendo esta referência. Sobretudo porque ele ainda usa esse discurso para alimentar a democracia, de olha como a democracia que esteve ameaçada. Democracia brasileira que colocou ele de volta à presidência da República depois de ter sido preso por participar de um esquema que roubou bilhões de reais do dinheiro dessas pessoas que ele tanto diz defender. Porque quem defende a população brasileira não rouba, não passa a mão na cabeça de ladrão, não traz de volta ao governo federal, como a gente assiste hoje, pessoas que declaradamente participaram da corrupção sistêmica que houve no Brasil durante o governo do PT. Não estou dizendo só os políticos, não. Estou dizendo sobre aqueles empresários que hoje estão fazendo parte do conselhão do Lula. São seus conselheiros. Empresários e representantes de empresas envolvidos até a medula em desvio de dinheiro público. Isto é inaceitável. Isso é rir da cara do povo brasileiro, do povo trabalhador que paga seus impostos. Lamentável ouvir esse discurso do Lula.